Boa tarde, pessoal. Bem-vindo aqui mais a um Núcleo Call, a nossa terceira edição. Hoje a gente tem o privilégio de estar recebendo o Daniel Caldeira, da Mogno Capital, que vai falar um pouco para a gente aí sobre o fundo imobiliário, quais são as perspectivas aqui no Brasil, né? Descrever um pouco. Bom, hoje a gente vive um cenário bastante desafiador no que diz respeito à diversificação de investimentos, né? Vemos com uma taxa de juros na sua mínima histórica, um cenário inédito para a maioria dos investidores, exatamente, né, diante dessa necessidade de buscar melhores rentabilidades, diversificação de investimentos, que os fundos imobiliários eles surgem quase como se fossem uma novidade, né? Quem atua no mercado há mais tempo, como no meu caso, Daniel, sabe bem que não é bem assim, mas nós tivemos aí um número grande de novos entrantes no mercado. Então a gente talvez possa dizer, não sei se eu estou errado, nós estamos iniciando aí um novo ciclo, né, que foi aí atrapalhado um pouco aí por essa pandemia, mas estamos iniciando um novo ciclo de fundos imobiliários no Brasil. Bom, Daniel, obrigado pela sua presença. Eu queria saber, a princípio, se é isso mesmo. A gente está começando um novo ciclo, qual é o cenário que a gente vive hoje e quais são essas perspectivas? Marcelo, primeiro eu queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos dizer assim, eu não diria, talvez não diria que é um novo ciclo, né? Mas sem dúvida é um momento muito importante, né? Apesar dos fundos imobiliários, como você falou, não serem um instrumento novo, né? Quer dizer, são lá do finalzinho da década de 90, depois no meio dos anos 2000 eles adquirem essa característica que eles têm hoje, né? De benefício e liquidez e tal. Então começam a crescer de forma mais expressiva ali depois de 2004, 5, 6, né? E eu lembro quando teve o IPO do fundo do Banco do Brasil, né? Que foi na época a maior oferta que teve, e tal, em 2012, a gente bateu 112 mil investidores em fundo imobiliário, né? Depois ali em 2013 o mercado deu aquela estressada, esse número foi caindo até a casa dos 80 mil, e aí, nos últimos, um ano e meio aí, talvez, realmente a gente viu o número de investidores em fundo imobiliário explodindo, né? Quer dizer, inclusive durante a pandemia, né? Quer dizer, acabamos de bater aí praticamente 1 milhão de investidores em FIIs, né? Que é um número muito expressivo, ou seja, quando a gente olha o crescimento dos últimos anos, seja quando a gente olha até a quantidade de investidores que tem em bolsa, né? Quer dizer, o market cap hoje dos fundos imobiliários é alguma coisa como 2% das ações, e a gente está falando de 1 milhão de investidores, enquanto na bolsa a gente está falando de alguma coisa como 2,5, né? Quer dizer, de fato é muita gente. E o que acontece, né? Naquela primeira leva de fundos imobiliários, aquele crescimento mais acelerado ali, talvez entre 2006 e 2012, a gente viu uma série de fundos sendo lançados, eu não diria talvez de maneira irresponsável, né? Mas com ferramentas em situações que hoje a gente vê que não faziam muito sentido, né? Rendas mínimas garantidas, eventualmente preços muito esticados, né? Ou até ali em decorrência de alguns terem sido lançados no topo do ciclo. Hoje, eu diria que a gente não vê esse tipo de coisa, né? No sentido de uma nova fase. O que a gente está vendo e está passando é um teste de estresse muito importante para os fundos imobiliários, né? Acho que nesse sentido é um momento muito importante e a gente tem, como indústria, a oportunidade de mostrar que, de fato, é um produto resiliente, que faz sentido, que oferece diversificação, oferece uma possibilidade de renda, né? Quando a gente entrou nessa pandemia, todo mundo viu aquele número, né? Falou, as empresas na média no Brasil têm 27 dias de caixa, vai quebrar todo mundo, os shoppings vão quebrar, né? E tal. Estamos vendo aí, foi divulgado hoje o vendas no varejo em julho, uma alta de 5%, né? Mês passado, 13%. A gente basicamente zerou toda a queda que a gente viu aí ao longo desses últimos meses. Então, um veículo que tem se mostrado aí bastante resiliente quando a gente olha o fundamento, o ativo, o que está acontecendo, mas de fato o preço no secundário tem sofrido bastante. Não sei se eu me alonguei aqui um pouquinho. Não, acho que foi um excelente início, porque você já me dá um gancho aqui para uma pergunta. Nós recebemos uma pergunta da Glaucia, e ela pergunta o seguinte: comprar fundos imobiliários de shopping, pensando a longo prazo, vale a pena?
Acho que você já deu um preâmbulo aí da resposta, né? Olha, Marcelo, é o seguinte, eu como gestor de um fundo imobiliário, eu sempre gosto de responder esse tipo de pergunta, lembrando que o que vale para mim não necessariamente vale para o investidor, né? Quer dizer, eu estou numa posição que eu tenho uma quantidade muito expressiva de dinheiro que eu preciso alocar em fundos imobiliários, né? Quer dizer, o meu cotista me remunera para isso. O investidor pessoa física, ele tem que entender o que faz sentido para ele, qual é o perfil de risco, qual é o nível de tolerância de risco. Eu sempre brinco que o melhor investimento não é aquele que rende X ou Y, tem uma volatilidade de A ou B, é aquele que te deixa dormir à noite. Então, você fala, poxa, eu vou comprar um fundo no final de das shopping. contas, se não é confortável, não vale a pena, né? Eu vou comprar o fundo de shopping porque eu acho que eu posso ganhar 10, 20, 30, 40%, vou perder meu sono. Não sei se vale a pena, né? Quer dizer, eu acho que não vale a pena. A questão é a seguinte, quando a gente olha hoje os preços dos fundos de shopping, eles embutem uma queda de receita por um prazo muito longo, bastante expressiva, né? O que a gente tem visto quando a gente olha os resultados das empresas abertas de shopping, dos shoppings, dos fundos de shopping, são números honestamente melhores do que a gente imaginava quando lá atrás começaram a vir aqueles decretos, né? Fecha shopping, fecha tudo, ninguém pode sair de casa, depois, olha, vamos reabrir com 4 horas, vamos reabrir com 8 horas, em condições bastante distantes das ideais, né? Então, se você perguntasse para qualquer analista de shopping, gestor de fundo de shopping ou empresário dos abertos de shopping, falasse, olha, o que vai acontecer com o teu shopping se ele ficar 100 dias fechado, 90 dias fechado, né? A gente viu equipamentos que ficaram aí 98 dias fechados. A resposta invariavelmente ia ser alguma coisa, puxa, uma vacância gigantesca, uma inadimplência incontornável, né? E não é o que a gente está vendo. Tá? Eu acho que o mercado foi muito rápido. O mercado, eu digo, todos os players envolvidos, né? No sentido de trabalhar para que isso não acontecesse, né? Então, dar desconto para lojista, diminuir custo de condomínio, de algum jeito viabilizar capital de giro. Shopping center vendendo com drive-thru, né? A gente viu alguns shoppings adotando esse tipo de venda, né? Drive-thru com delivery, né? Você liga lá no Iguatemi, ele entrega na tua casa, quer dizer, tudo bem, é um shopping de um nível diferenciado, mas diversas soluções aí muito interessantes. Inclusive, a gente, evidente, acompanha de perto os profissionais que fazem a administração dos shoppings que a gente tem no portfólio. E assim, a gente tem casos... Tem uma pergunta muito comum, é aquela pergunta, né? Pô, como é que o e-commerce vai afetar o varejo? Como é que vai afetar os shoppings? A gente viu casos de negociações em que o shopping falou, olha, tudo bem, eu diminuo o teu aluguel de X para Y, mas tudo que você vender online e tiver o pick-up aqui na loja, você me paga um percentualzinho pequeno. No final, ficou Zé com Zé, ficou elas por elas. Então, essa história de shopping vai acabar, o e-commerce vai acabar com o shopping, é um negócio que a gente ouve há 20 anos, né? Quer dizer, sim, é verdade. E a gente tem que lembrar que a situação do shopping no Brasil é muito diferente da situação do shopping, principalmente nos Estados Unidos, que é o grande exemplo, né? Fala, pô, mas olha lá, os dead malls, né? Tem até um site, deadmalls.com, você vê lá tudo acabado. Sim. Por que é diferente, né? Primeiro, os shoppings do Brasil tendem a ser muito mais bem localizados. Em geral, eles ficam nas cidades, né? Não em estradas ou em localizações piores. No Brasil, você tem uma questão de segurança, que lá fora é muito menos relevante, né? Então, eu vou no shopping porque é mais seguro, né? Mais seguro, mais controlado. Os gestores, as empresas de shopping no Brasil foram muito rápidas no sentido de deixar de ser centros de compras para que os shoppings se tornassem lugares onde tem serviços, onde tem entretenimento, onde tem outras atividades. Eu lembro, quando eu era criança, eu ia no shopping, eu podia comer no McDonald's, no Almanara ou na praça de alimentação, né? Quer dizer, hoje você vai no shopping, tem restaurante... Isso depois de jogar boliche, né? Depois de jogar boliche, depois de fazer unha, depois de ir no cabeleireiro, quer dizer, tem uma série de serviços hoje que não existiam.
E a gente também não pode esquecer que tem muito lugar por aí no Brasil que a maior âncora do shopping center é o ar-condicionado, né? Quer dizer, você É vai verdade. para Natal, por Manaus, para exemplo. Cuiabá, para Natal, o sujeito vai no shopping porque é resfriado, né? Quer dizer, é uma temperatura mais agradável. Enquanto lá fora o pessoal busca calefação, aqui a gente busca ar-condicionado, né? Exato. Então, acredito que tem sim oportunidades para o investidor que estiver disposto aí a olhar os fundos de shopping com cuidado e entender como está sendo precificado. Aproveitando isso que você falou, acho que falando um pouco de timing, né? Um perfil aqui, o Orienta Trader, pergunta o seguinte: fundos imobiliários estão esticados ou ainda tem muito para andar? Acho que é uma resposta não muito simples de se dar, dada a diversidade de tipos de fundos imobiliários, mas aí a bola é tua, né? Exato, né? Um pouco assim, o mercado imobiliário está bem ou mal? Fala, cara, não sei. O mercado imobiliário é o quê? É residencial em São Paulo ou é logístico em Minas Gerais? Né? Podem ser respostas muito diferentes. Em linhas gerais, o que a gente está vendo, né? De novo, vou ser bastante generalista aqui. É evidente que dentro de cada tipo de fundo tem situações diferentes, tá? Mas, de novo, em linhas gerais, hoje a gente vê muitos fundos logísticos que, na nossa avaliação, nos parecem caros, né? Naturalmente, a gente entende porque eles reagiram melhor esse ano, né? Quer dizer, o pessoal falou, bom, tá todo mundo em casa, ninguém vai no shopping, home office vai atrapalhar o escritório, mas e-commerce vai bombar, preciso dos galpões, que são contratos atípicos, isso aqui vai funcionar melhor, né? Na nossa avaliação, na média, esses fundos estão mais caros do que outros tipos de fundos imobiliários. Os fundos de CRI, que em geral negociavam com ágio, hoje boa parte estão negociando com deságio, né? Quer dizer, o valor de mercado desses fundos, em geral, era acima do seu valor patrimonial. Hoje a gente vê uma situação inversa. Então, não achamos que estão caros na média. Um segmento que enfim, é bastante controverso hoje em dia é o corporativo, né? Quer dizer, a gente recebe muita pergunta, pô, mas e home office? Pô, mas isso, aquilo? Tô vendo que você está no escritório, eu tô aqui no escritório, né? Sim. A gente não é partidário da tese de que o home office vai acabar com o escritório, né? A gente acha que o home office... Primeiro que o que a gente passou durante a quarentena não é home office, né? Todo mundo preso em casa, trabalhando de casa, né? Quer dizer, Sim, não é... Ninguém estava por opção, né? Ninguém estava por opção e ninguém tinha a possibilidade de fazer outras coisas, né? Quer dizer, já que eu estou em casa, quer saber? Eu vou cuidar dos filhos, vou fazer comida, vou arrumar a casa e vou trabalhar, né? Não tinha opção de, poxa, tá sol lá fora, vou dar uma volta no parque, vou fazer isso, vou Olha, fazer eu aquilo. não vi a hora de acabar o home office para eu poder descansar um pouco. Eu não vi Não a tem hora disso dúvida. acontecer. Não, Marcelo, sim, é evidente que essa situação trouxe soluções e ferramentas que vão mudar determinadas coisas no nosso dia a dia. Isso aqui que a gente está fazendo é super prático, né? Quer dizer, Sim, você sem poderia estar dúvida. em qualquer lugar do Brasil, eu também, e isso aqui está ótimo. Agora, perde-se muito numa reunião virtual em relação a uma reunião presencial, né? Quer dizer, Sim, primeiro sem que dúvida. demanda um esforço cognitivo muito maior, né? Quer dizer, você tem que ficar absolutamente concentrado, focado. Eu perco linguagem corporal, eu perco Tudo. comentários aqui e ali, e Uma das é minhas, exaustivo. uma das minhas atribuições aqui na Nucleopar é ser responsável pela área comercial. E isso que você falou é a mais pura verdade. Esse contato facilita muito no que diz respeito ao deslocamento, mas longe de ser o ideal, porque você realmente não consegue perceber como é que a pessoa está reagindo àquelas informações que você está oferecendo para ela. E a linguagem corporal é tudo. Deixa eu te aproveitar aqui uma coisa. Você falou de que os galpões, os fundos ligados a galpões logísticos, na média, estariam caros. Os CRIs estariam aí talvez trabalhando com algum desconto por conta do deságio dos títulos, né? Um fenômeno que se viu aí, muitos títulos aí de crédito privado. Além de logístico e de CRI, quais são os principais tipos de fundos imobiliários que hoje nós temos no mercado? Olha, vamos dizer, eu diria que os mais comuns são os fundos corporativos, os fundos de shopping, os fundos de CRI, os fundos de logística e os fundos de fundos, tá?
A gente tem fundos... Que é o caso do mistos, Mogno, né? Isso. A gente tem um dos nossos fundos, né, o MGFF, a gente tem um outro fundo imobiliário que é um fundo de hotéis. Tá? Enfim, é um segmento menor, tem poucos fundos de hotéis. Tem os fundos mistos, né, quer dizer, são fundos que misturam laje corporativa com comercial, por exemplo, ou misturam fundos com tijolo. E a gente tem aí, principalmente desde o ano passado, visto o surgimento de alguns outros tipos de fundo, como fundos de renda residencial, fundos que de alguma maneira tentam explorar aí o agronegócio, né? Enfim, ainda são exemplos pequenos, fundos menores, que a gente torce muito para que dê certo, né? Quer dizer, quanto maior a nossa indústria, quanto mais tipos de investimentos diferentes a gente tiver, melhor para todo mundo. Só um parênteses aí. Queria que você explicasse um pouquinho aí para quem está assistindo a gente o que quer dizer tijolo no jargão aí dos fundos imobiliários. Tá certo. O fundo imobiliário, ele pode comprar, quer dizer, por definição, para se enquadrar como fundo imobiliário e ter o benefício fiscal que ele tem, ele precisa ter quase que a totalidade dos ativos do fundo investidos em ativos que se enquadram como imobiliários. Esses ativos podem ser o que a gente chama de papel ou eles podem ser o que a gente chama de tijolo. Né? Então, o que é um fundo que compra tijolo? É um fundo que tem a matrícula do imóvel. Ele comprou o prédio, ele comprou o shopping, ele comprou o galpão, ele é detentor daquele imóvel. Final. O que é um fundo imobiliário que compra papel? É um fundo que não tem nenhum imóvel dentro. Ele pode ter um CRI, né? Quer dizer, que é um título imobiliário lastreado num recebível, então, no fundo, lá atrás tem uma garantia imobiliária. Ele pode ter outros fundos imobiliários que, por sua vez, podem ter imóveis. Ele pode ter uma LCI, por hipótese. Então, quer dizer, não necessariamente ele precisa ter o imóvel físico. Ok. Vamos aproveitar, e você falou na sua resposta sobre fundos residenciais. Eu tenho uma pergunta aqui exatamente sobre isso, né? Como vocês entendem, quais são as perspectivas para os fundos imobiliários voltados aí para o segmento residencial? Olha, Marcelo, assim, de novo, eu pessoalmente sou cético, acho que tem algumas dificuldades, espero muito que os gestores que estão encarando aí esse desafio consigam entregar bons resultados e bons produtos. Quando a gente olha outros lugares do mundo, né, pega nos Estados Unidos, multifamily é uma classe de ativo difundida, funciona. Aliás, o residencial, o ativo imobiliário residencial é a maior classe de ativos do mundo, né? Quer dizer, é o ativo que mais tem market cap. O multifamily nos Estados Unidos funciona muito bem. Você pega na Alemanha, grande parte do estoque dos imóveis residenciais são de empresas de capital aberto que alugam esses imóveis para os seus moradores, né? Quer dizer, tem aí fatores fiscais, fatores culturais que influenciam. Agora, no Brasil, eu acho que tem alguns desafios, tá? Quais são? Primeiro, quando a gente olha a conta que esses gestores fazem, né? Quer dizer, eu vou alugar por tanto, vou tirar tanto de serviço, de custo, de administrar esses imóveis e tal, sobra um yield X, que pode ser interessante, vamos dizer assim. Agora, a dúvida que eu tenho é, ao longo do tempo, quanto investimento esses imóveis vão precisar que vão ter que sair desse rendimento? Né? Quer dizer, quando a gente tem um imóvel corporativo, eu tenho um prédio corporativo, vamos dizer que eu sou dono do TB Office, tá? Para quem não sabe, o TB Office era um monoativo, a gente era um dos grandes cotistas. No final do ano passado, a gente vendeu o prédio para o Safra, para um fundo do Safra, por 1 bilhão e 55. Tá? Então, um prédio, um monoativo que valia 1 bilhão e 50. O que eu tinha lá? 20 ou 30 inquilinos, grandes empresas, empresas que eu sei qual a qualidade de crédito, eu sei com quem eu falo, eu sei que vão me pagar, que me dão boas garantias, né? E, vamos dizer, eu alocando esse R$1 bilhão nesse prédio, eu precisava administrar 30 inquilinos. Imagina se eu falar assim, olha, tem 1 bilhão para comprar em apartamento, tá? Em vez de administrar 30 inquilinos, eu vou ter que administrar 2 mil. Né? Em vez de eu estar falando, sei lá, com a Microsoft ou com o LinkedIn ou com a Air Liquid, eu vou falar com o Zé, com o Paulo, com a Maria e com a Ana.
né? Você está respondendo e eu estou lembrando aqui do The Big Short, né? Que é exatamente Não, essa desconexão. é diferente porque lá tinha uma questão de compra, de dívida, e Sim. tal, Não, mas eu digo outra coisa. esse distanciamento que tem, né, entre produto final e ele fisicamente lá na ponta, né? Essa dificuldade que você teria de realmente ter algo tão pulverizado assim, né? Então é isso, quer dizer, tem essa dificuldade de administrar uma quantidade de inquilinos muito maior, com garantias muito mais frágeis, né? Se a Microsoft não me paga aluguel, é fácil resolver. Se o Zé não me paga aluguel e o fiador é a Maria, que mora não sei aonde, que eu não acho, tal, é muito mais complicado, tá? Principalmente com a segurança jurídica que a gente tem no Brasil, né? Exatamente. Então vou pular essa parte da resposta. E outra coisa é o seguinte: quando eu alugo um galpão para Ambev, para BR Foods, ou uma laje de escritórios para XP, para quem quer que seja, esse inquilino ele pega o meu imóvel com piso e o forro, né? E ele tem que me devolver nessas condições. Ao longo da ocupação dele nesse imóvel, o problema é dele. Se ele quer fazer um escritório bacanudo, ele faz. Se ele quer fazer um escritório mais ou menos, ele faz. Ele vai ter que me devolver do jeitinho que ele pegou, tá? E de novo, é muito mais fácil eu cobrar isso de um inquilino corporativo, né? É Oh, muito comum, perdão. é muito comum a gente ver um inquilino residencial, né? O sujeito sai da casa do apartamento e leva até a louça, né? Leva o metal, leva. Sim. Então, enfim, acho que tem desafios aí que eu espero que os gestores consigam resolver. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nós, como eu falei no começo, a gente está vivendo um cenário muito peculiar, porque um cenário inédito de taxas de juros tão deprimidas, né? Esse cenário não vai perdurar ad eterno, né? Ainda que a gente tenha uma projeção aí de curva bastante achatada, a expectativa é que em algum momento os juros voltem a subir, não se mantenham assim por muito tempo. Quando isso acontecer, você já arriscaria apostar qual seria o impacto disso nos fundos imobiliários? Eles Marcelo, assim, poderão perder atratividade? Como é que você vê isso? assim, se alguém dissesse, olha, se a taxa de juros fosse para 2, os fundos imobiliários, vamos dizer, com a taxa de juros em 2, o IFIX ia estar negociando ali em 2.700, acho que todo mundo diria que não, falava, vou tentar em 3,5, ou 3.200, ou o que quer que seja, né? Eu acho que os fundos imobiliários não subiram como poderíamos esperar com a queda da taxa de juros, tá? Por diversos motivos. Como é que o home office vai impactar o corporativo, o que vai acontecer com os shoppings, etc, etc. Dito isso, evidente que com as taxas de juros subindo, os fundos imobiliários, em geral, deveriam sofrer, né? Quer dizer, você tem exceções que são aqueles fundos imobiliários pós-fixados em CDI, né? Quer dizer, especialmente fundos de CRIs com ativos lastreados em CDI. Se o CDI sobe, eles pagam mais dividendo. Então, eles não deveriam sofrer com esse efeito. Então, eu acho que os fundos não responderam da maneira como a gente imaginava a essa queda da taxa de juros, até pela insegurança que a gente passa hoje em dia. Então, talvez tenha aí algum colchãozinho quando começar a subir essa taxa de juros. Mas, sim, ela subindo, os fundos imobiliários tendem a sofrer. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, né? Você estava falando de tudo que a gente está conversando aqui, né? Ainda que as pessoas queiram noções gerais, o que a gente percebe é que o segmento ele é tão rico, né? Em fundos, em modalidades, que tudo demanda uma análise mais aprofundada, né? Vocês têm um fundo de fundos. Uma das perguntas que eu recebi aqui do Felipe é o seguinte: quais são as principais fontes de informação e quais são os principais critérios que vocês têm para a escolha de um fundo imobiliário para ele fazer parte do portfólio de vocês? Boa pergunta. Bom, a gente tem 10 pessoas aqui cuidando dessa Garimpo. gestão, né? Não necessariamente do garimpo. Parte é garimpo, parte é trading, parte, enfim, são Tá. Legal você falar sobre várias, isso. são várias partes aqui que se complementam, né? Quer dizer, eu acho que vou responder como para a gente, vou responder talvez para a pessoa física, né? Quer dizer, vamos simplificar. Para a pessoa física, eu diria que talvez a indústria de fundos no Brasil é das mais transparentes que tem, né? Quer dizer, os relatórios são completíssimos, são muito transparentes, né?
a maioria dos fundos abre as posições, explica por que está fazendo o que está fazendo, né? Tem relatórios aí. Para a pessoa física, talvez até os relatórios mais interessantes sejam os dos fundos de fundos, porque eles acabam falando dos diferentes segmentos, diferentes setores, né? Tem relatórios, por exemplo, como o do Caio da Capitânia, de quase 30 páginas, né? Quer dizer que fala bastante do mercado. Então, para a pessoa física, é uma fonte de informação, diria que muito rica e difícil encontrar em outros mercados. Para a gente, é um trabalho de formiguinha diário de conversar com as consultorias imobiliárias, né, com o CBRE, com o JLL, com o Newmark, o que vocês estão vendo, né, o que vocês estão vendo dos proprietários, dos inquilinos, como é que estão se comportando, conversar com as incorporadoras, gente, vocês estão fazendo prédio novo, não estão, o que vocês estão vendo no mercado, conversar com os gestores dos fundos, com empresas que são inquilinos dos imóveis. A gente aqui na Mogno, além dos nossos fundos imobiliários, a gente presta consultoria imobiliária, né? Quer dizer, a gente cuida de imóveis para famílias que são nossos clientes. Então, a gente também tem esse feeling muito na mão, né? Quer dizer, eu estou todo dia comprando, vendendo imóvel, negociando aluguel. Então, você sente, fala, poxa, peraí, tá dificílimo alugar isso aqui, ninguém quer. Pô, pera lá, estão brigando para pegar meu imóvel, posso subir o preço. Então, isso nos dá bastante sensibilidade do que está acontecendo em imóveis semelhantes, regiões semelhantes, enfim. Quer dizer, na verdade, assim, né, além de critério e seleção, o próprio fato de vocês serem players do mercado permitem a vocês essa sensibilidade, né? Claro, Marcelo, às vezes você vê um prédio super legal, fala, uau, prédio bonitão, aí você vai falar com o BM, né, com o Building Manager, o gerentão lá do condomínio. Ela fala, olha, inquilinos odeiam o prédio, o elevador é devagar, a garagem é difícil de entrar, não tem bicicletário. Pô, eu quero um prédio que o inquilino gosta, quer estar lá, né, e tal. Então, assim, vai desde... eu estou falando da parte imobiliária, tá? Boa parte do trabalho é definir um cenário econômico. Quer dizer, o que vai acontecer com o desemprego? O desemprego tem uma correlação importante com a ocupação do escritório. O que vai acontecer com taxa de juros? Tem uma correlação importante com o valor dos fundos. Então... essa era uma pergunta que eu queria fazer para você. Assim, o quanto vocês dedicam, ou como é que é essa abordagem de vocês em relação ao aspecto macroeconômico, né? Porque vocês têm um posicionamento bastante técnico em relação ao setor, mas isso não pode ser algo solto, né? Isso tem que estar inserido dentro de um contexto macroeconômico. Como é que vocês fazem essa análise? E nesse sentido, talvez abrindo aqui um breve parênteses, rapidamente, assim, como é que as perspectivas de vocês macroeconômicas são positivas? Olha, eu diria que para a gente o mais importante é tentar identificar como é que está o ciclo imobiliário, tá? Então, o que eu quero dizer, né? Assim, bom, dado que a gente acha que vai acontecer com taxa de juros, com PIB, com desemprego e tal, e olhando o que a gente tem de oferta e demanda por diferentes classes de ativos, o que vai acontecer, né? Então, por exemplo, quando a gente olha o mercado de São Paulo, a gente fala, pô, pera lá, eu tenho uma situação em que eu tenho muito pouco terreno disponível em regiões nobres, né, em regiões onde eu tenho escritórios bacanas, regiões que as empresas demandam, né? Fala, mas e o home office? Gente, o Facebook em março, abril, falou, olha, 50% dos meus colaboradores podem fazer home office até 2025. Quero oferecer home office para 50% dos meus colaboradores. Até 2030, pode ser que esteja todo mundo em casa. Acabou de alocar aqui o Birma 32 na Iguatemi com a Leopoldo, um escritório, uma parte enorme do prédio, num preço super caro. Ele acabou de locar um imóvel no centro de Manhattan, 70 mil metros quadrados, né? Quer dizer, nessas regiões você vai ter demanda, né? Aí a gente olha e fala assim, pô, peraí, a vacância nessa região é 3%, né? Vamos dizer, pré-pandemia, a gente olhava e falava, tem uma perspectiva de crescimento do PIB interessante, quer dizer, as empresas vão precisar de escritório, vão continuar ocupando. Então, legal. Dado esse cenário macro e a dinâmica de escritório em São Paulo, acho que os preços de aluguel vão subir. Quero ter uma exposição nisso aqui, né? Pô, vamos olhar o Rio de Janeiro. Pô, Rio de Janeiro tem um monte de característica legal, né? Você não consegue mais construir, a cidade, enfim, é aquele espaço definido, né? Você fala, pô, mas vai ter alguma empresa que quer alocar alguma coisa aqui? Muito mais difícil, né? Quer dizer, quando a gente olha
de 2008 até 2018 no Rio de Janeiro, 80% da demanda de escritório foi estatal, óleo e gás e autarquia, né? Quer dizer, muito concentrado, né? Muito concentrado, 3 coisas estão indo muito mal, né? Então, tem que entender qual é a dinâmica física, né? Quer dizer, do mercado imobiliário, qual é a dinâmica daquela região, como é que o macro influencia isso, né? Por que a gente entrou no ano com 1/5 da nossa carteira em shopping? Tá? Falando, pô, peraí, eu vou ter um crescimento de PIB legal, eu vou ter uma redução de desemprego, vou ter uma renda crescendo. Shopping é uma maneira legal de aproveitar isso, né? Exato. Bom, veio a pandemia, então aí os shoppings ficaram aí fechados muito tempo. Então, a gente vai casando essa análise macro. Então, vamos dizer que a gente fez essa análise macro no começo do ano e falou, legal, quero ter shopping, eu acho que eu vou capturar aí queda de desemprego, aumento de renda e tal. Quero ter escritório em São Paulo, porque eu acho que vai ter um aumento no preço dos aluguéis. E vamos dizer, não quero ter logística, por hipótese. Aí a gente olha e fala, bom, então, dentro dos fundos de shopping, que é um segmento que a gente já decidiu que a gente quer ter, o que tem de opção? Quais estão muito caros? Beleza, não vou nem olhar. Quais são tão ruins que eu também não vou nem olhar? O que sobrou no meio? Pô, sobraram esses aqui, que estão num preço adequado, tem uma boa gestão, são bons equipamentos, tem um bom portfólio. Aí a gente constrói a carteira com base nisso, né? Agora, o que a gente olha cada vez mais é a qualidade da gestão, né? Quer dizer, às vezes tem um imóvel muito bom, num preço adequado, e não tem uma boa gestão. E aí é complicado, né? Quer dizer, o imóvel fica vago, demora para alocar, demora para renegociar aluguel. Então, no final das contas, são pessoas, né? Sempre. Deixa eu aproveitar aqui e fazer uma... Agora, a outra pergunta que eu tinha feito era do Felipe. Agora eu vou fazer a pergunta do Felipe, um quase xará. Ele pergunta o seguinte, para as pessoas que são mais conservadoras, que ainda acreditam no investimento do imóvel, tijolo, você, para essas pessoas físicas, você entende que é um movimento que faz sentido ao longo do tempo ir trocando esses imóveis por cotas de fundo imobiliário? O racional disso faz sentido? Marcelo, em linhas gerais, né? Quando a gente coloca no papel, não tem a menor sombra de dúvida, o fundo imobiliário é muito melhor. Porque você tem uma situação tributária melhor, né? Quer dizer, em vez de pagar um imposto de renda na física ou, eventualmente, numa holding imobiliária, você tem a tua renda isenta, né? Você tem custos de transação infinitamente menores, né? Para eu comprar um imóvel, eu vou gastar advogado, eu vou gastar corretagem, eu vou gastar imposto de transmissão. Cada vez que eu comprar e vender, vai uma fortuna nisso. Sim. Né? Quando eu compro uma cota de um fundo imobiliário, você vai pagar a corretagenzinha qualquer que esteja vigorando naquele momento, né? Quer dizer, às vezes é R$7, às vezes é um percentualzinho, então... Às vezes nem tem corretagem. Às vezes nem tem corretagem. Então, o custo de transação é muito mais baixo. E outra coisa, eu tenho aqui meu portfólio de fundos imobiliários. Tive um problema, precisei de liquidez, fiquei doente, o que quer que seja. Tá bom, às vezes eu vou ter que forçar a mão no preço, mas... Vai encontrar comprador. Em 2 dias está na minha conta, né? Quer dizer, você tem uma liquidez muito maior e você consegue diversificar muito mais a sua carteira, né? Então, por hipótese, vamos dizer que eu trabalhei e juntei R$300 mil, né? Quer dizer, o meu patrimônio é isso. Com R$300 mil, talvez eu compre uma salinha ou eu posso comprar um apartamento. Com R$300 mil, eu monto um portfólio com os melhores shoppings, com os melhores galpões logísticos, com os melhores escritórios, diversificado, com boa gestão. Quer dizer, você consegue fazer uma alocação muito mais profissional, né? Quer dizer, então você tem mais liquidez e tem muito mais diversidade, né? O que provavelmente, na curva do tempo, vai redundar numa maior rentabilidade, né? Do que concentrar num único imóvel. Sem dúvida. E outra coisa, depois fazer uma observação, mas outra coisa, você tem uma gestão profissional, né? É muito comum você ter um imóvel, fala, legal, comprei imóvel, tá certo. Imagina, teu avô comprou um imóvel no centro de São Paulo na década de 60, falou, resolvi aqui meu filho, resolvi aqui meu neto.
hoje você está na boca do inferno, ali na Cracolândia, né? Quer dizer, depende de onde você estiver, que lá não vale nada. Então, não dá para a gente achar que a gente compra o imóvel e não precisa fazer nada, resolver o problema. Dá trabalho, tem que lidar com o inquilino, tem que reformar, eventualmente aquela região não é mais boa, você precisa vender e comprar outra coisa. Agora, tem uma questão que é muito importante e que o investidor precisa saber lidar, né? Quer dizer, quando você tem um apartamento, quando você tem uma laje, quando você tem um imóvel, quando você tem a escritura, né? Ninguém bate na tua porta todo dia e fala, Marcelo, hoje eu pago 95, amanhã eu pago 96, amanhã eu pago 92, né? Quer dizer, você não tem essa sensação de que o mercado caiu, estou perdendo dinheiro. Que no fundo é uma grande bobagem, porque se os imóveis valem menos, o seu vale menos, o que tem no fundo também vale menos. Mas às vezes o fato do investidor olhar lá no home broker e falar assim, quer ver? Vamos ver aqui hoje. Fala, poxa, meu imóvel aqui do BPML caiu 8% hoje. Né? Fala, puxa, estou 8% mais pobre. Né? Não tá, o ativo está lá, alguém pagou isso, não sei nem qual foi o volume. Isso está acontecendo na empresa que ele trabalha, está acontecendo na empresa dele, está acontecendo com o carro dele, com a casa dele, só não é perceptível. O que, aliás, mostra o quão vantajoso é esse investimento. Afinal de contas, você tem uma percepção de preço e liquidez imediata, né? Exato, e para o investidor que, enfim, está ligado, está estudando e acha que tem um bom julgamento de valor daquilo, às vezes um fundo cai 8% no dia, pode ser uma ótima oportunidade de compra. Né? Às vezes sim, às vezes não. Quer dizer, agora, se me permite, teve uma história engraçada, claro, né? Sem dúvida. Histórias engraçadas, especialmente em época de pandemia, são muito bem-vindas. Chegou uma cliente nossa, ela tinha se separado e no divórcio o marido tinha falado, olha, eu não quero pagar pensão, eu vou te doar um dinheiro, eu vou comprar uns fundos imobiliários e aí você tem a renda dos fundos. Né? Isso já faz alguns anos, não foi agora tal. E aí essa cliente chega aqui e fala, estou desesperada, porque ele me deu X em fundos imobiliários e agora tem 0,9X. Né? Não tenho mais aquele dinheiro, caiu, né? Como é que faz? A gente falou assim, olha, dentro desse fundo tem esse shopping, esse shopping, esse shopping. Dentro desse corporativo tem esse escritório, esse prédio, esse escritório. Se você fosse dona desse shopping, desse escritório, você estaria preocupada? Óbvio que não. Eles estão lá, estão funcionando, estão com inquilino, estão vendendo. Mas é isso. Então, quer dizer... Eu tive uma história parecida com o mercado de ações, de um cliente meu que dizia que não gostava muito de comprar ações porque ele sentia assim que ele não tinha nada. Quando ele comprava um terreno, ele ia lá no terreno, pisava no terreno, olhava o terreno e ele tinha a sensação que ele tinha aquele terreno. Eu falei, não seja por isso, nós vamos comprar algumas ações de alguns bancos, vamos comprar uma ação da Petrobras, eu te levo para dar uma volta ali em Alphaville, naquela instalação da Petrobras, a gente vai em algumas agências bancárias e você entra lá com a certeza que tudo aquilo também é seu. Eu acho que é mais ou menos parecido com isso aí. Daniel, com a sua última resposta, você acabou matando aí a dúvida do Leco, que tinha enviado para a gente qual que é a maior vantagem, né, de você investir em fundos imobiliários. Então, a diversificação, a liquidez e a possibilidade de ter um trabalho muito mais técnico e que no final vai repercutir em rentabilidade. E por fim aqui, eu vou deixar essa pergunta aqui para o final, porque eu acho que ela tem tudo a ver com vocês e dá a oportunidade também de falar um pouco da Mogno Capital e especificamente do fundo de fundos que vocês têm, que é a pergunta do Roberto, que diz o seguinte: eu não tenho muito tempo para acompanhar os papéis e suas oscilações e emissões. Melhor eu ter um fundo de fundos? Marcelo, eu vou tentar responder essa pergunta da maneira mais isenta possível, né? Então, assim, a gente gerindo aqui um fundo de fundos, por óbvio, a gente acha que é um bom produto. Tá? Agora, é um bom produto para todo mundo? Talvez não. Né? Tem muita gente que se incomoda com o fato do fundo de fundos, fala, pô, eu estou pagando o gestor para ele escolher outros fundos que também têm taxas. Né? O investidor que tem tempo e disponibilidade diferente aí desse teu cliente que acabou de nos dizer o contrário, ele pode falar, legal, eu vou ler os relatórios, vou fazer sozinho e tal, e vou tentar escolher aqui o que eu vou comprar de forma independente. Para o investidor que não tem paciência, não tem gosto, não tem tempo,
o fundo de fundo, apesar de ser um fundo imobiliário com bastante volatilidade, né, quer dizer, um ativo que tende a variar bastante de preço conforme o mercado sobe ou cai, ele é um veículo muito, muito interessante, né? Porque ele oferece uma diversificação muito grande com um acompanhamento constante, né? Então você tem a segurança que tem um gestor, em geral uma equipe grande, olhando aquilo, fazendo diligência, conversando com os gestores, tentando entender o cenário. Além disso, os fundos de fundos eles acabam oferecendo oportunidades que dificilmente um investidor individual consegue sozinho, né? Porque a gente é melhor? Não, porque a gente é maior, né? A escala, né? O acesso. Exato. Então, assim, por exemplo, a gente aqui administra alguma coisa como um BI 200 em comprando fundos imobiliários, né? Então, quando alguém tem que se desfazer de uma posição, às vezes liga para a gente e fala, mano, tem um cliente aqui desesperado, precisa vender 5 milhões de tal coisa. Tudo bem, eu compro, mas eu vou pagar 5% mais barato. Acabei de conseguir fazer um bloco que agregou um valor interessante, né? Muitas das nossas alocações a gente acaba fazendo em ofertas restritas, né? O que são ofertas restritas? São aquelas 476 que a gente ouve falar, né? O que é isso? Vamos dizer que um gestor ele quer fazer um fundo novo de logística, né? Pô, não está fácil captar agora, né? Estamos num mercado super inseguro, estamos vendo ofertas aí captando muito menos do que gostariam, né? Uma coisa que a gente não via pré-pandemia durante algum prazo, e o mercado é muito arisco com cheque em branco, né? Falou, eu quero captar, me dá 200 milhões para eu comprar galpão? Fala, não, quero saber o que você vai comprar e tal. Às vezes tem um gestor que a gente gosta, ele fala, olha, o negócio é o seguinte, tem as oportunidades aqui, eu preciso de 200 milhões, eu preciso rápido, vamos juntar 5, 6, 10 investidores profissionais, a gente coloca esse fundo em pé, a gente fala, beleza, a gente coloca uma boleta, um ticket grande e a gente viabiliza esse produto. O que a gente pede em troca? Eu quero um retorno diferenciado, né? Então, a gente vê fundos de logística aí negociando com cap de 5,5, 6. A gente acabou de entrar, temos aí toda a explicação nos nossos últimos relatórios, na oferta, por exemplo, do TRX F11, né? Com yield acima de 7. Por quê? A gente foi lá e deu funding para uma oferta numa condição muito especial. Então, o fundo de fundos ele acaba trazendo algumas oportunidades que dificilmente chegam no investidor individual, né? Uma outra coisa interessante, eu brinco que os gestores de fundos imobiliários têm um pouquinho do sonho de qualquer outro gestor, né? Que é não tomar resgate, né? O investidor pode vender a nossa cota no mercado secundário, isso, enfim, tem diversas implicações, não é? Estou aqui simplificando e brincando, mas isso dá para a gente uma liberdade incrível, né? Quer dizer, sim, a gente pode... dúvida. Você não tem aquele efeito de manada, né? Na Inglaterra, no evento do Brexit, né, diferente do que acontece aqui, lá os fundos são resgatáveis, né? Foram extremamente penalizados, enquanto aqui isso poderia ter se dado via mercado secundário e não teria prejudicado tanto o gestor, né? Não, Marcelo, a gente tem 5% do nosso portfólio, mais ou menos, comprometido com fundos de incorporação, né? Quer dizer, são fundos que a gente compra, que a gente vai ficar preso 3, 4, 5 anos, né? Fala, pô, você vai ficar preso 3, 4, 5 anos, boa parte desse período sem renda nenhuma. Vou, mas eu acho que eu vou buscar taxas de retorno de inflação mais 20, inflação mais 25, né? Quer dizer, retornos extremamente atrativos, especialmente quando a gente olha a taxa de juros que a gente tem hoje, e eu posso tranquilamente fazer essas posições sem a preocupação do investidor falar, olha, devolve meu dinheiro. Eu falo, pô, não consigo, estou preso aqui 5 anos. Exatamente. Né? E aí, o investidor que é nosso cotista, ele acaba tendo acesso a esse tipo de oportunidade sem abrir mão da liquidez dele. Né? Quer dizer, sim. Hoje o MGFF negociou aqui 2.260.000 e o investidor que estava carregando até agora, ou que comprou hoje, está aproveitando essas oportunidades líquidas, ele tendo a liquidez em D2. Daniel, deixa eu te falar uma coisa. Se deixar aqui, eu acho que esse papo vai até amanhã, porque o assunto é muito interessante.
Eu tenho feito esse trabalho aqui com a Nupropar, tenho conversado com várias pessoas. Pô, muito legal conversar com você. O papo flui, você fala com a autoridade sobre o tema. Foi muito ético nessa sua última resposta. Então, eu vou responder aqui para o nosso cliente. Vale muito a pena investir em fundo de fundos, que é o que eu falo para os clientes que montam fundos exclusivos com perfil private, né? É um dinheiro que mais do que se paga, porque você está comprando o que tem de mais eficiente no mercado, gente séria, gente que faz um trabalho, que a gente conhece a fundo sobre o que está operando. Então, Daniel, eu queria agradecer muito a você, agradecer a Mogna Capital por esse tempo aí que vocês cederam para a gente. Poucas vezes as pessoas vão ter oportunidade de ter acesso a tanta informação em tão pouco tempo, realmente tem que entender muito sobre o tema. Olha, eu fico muito agradecido, espero que essa seja a primeira de outras conversas aí que possam acontecer no futuro sobre os mais diversos temas. E já fica combinado aqui um convite, nessa época de home office, um convite para um dia você visitar nosso escritório aqui e tomar um café com a gente, tá? Marcelo, agradeço as palavras, agradeço o convite. Não tenha dúvida que seja a primeira de várias dessas nossas conversas. Estamos à disposição. É sempre um prazer conversar com vocês. É isso aí. Valeu, um grande abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.